Estamos de volta ao nosso trabalho hoje, conforme nós tínhamos prometido, de fazer a gravação do vídeo falando sobre a prisão de Satanás por 1000 anos, em que época ocorreu, segundo os nossos estudos, né? Sabemos que há várias teologias diferentes, principalmente em várias religiões, mas nós seguimos um contexto espiritual, ao qual a gente recebe uma visão espiritualista a respeito do que vamos falar. Demoramos um pouco de retornar a esse trabalho e fazer essa gravação, porque a gente foi questionado, né, no último vídeo, quanto à qualidade, mas como você sabe, o inimigo ele é muito astuto, né? Ele nos ataca de todas as formas. E eu te dei uma resposta à pessoa que questionou, dizendo que não posso seguir a mesma linha dos espíritos sedutores, porque no livro de Timóteo, né, capítulo 4, versículo de 1 a 3, fala: nos últimos tempos haveriam espíritos sedutores, né, que seduziria as pessoas, né? Então, muitos filmes que nós vemos hoje são baseados em seduções, onde a pessoa fica seduzida e ele quer assistir do começo ao fim, ele fica obcecado, né, pelo que está acontecendo. Apesar de Satanás, por 1000 anos, está escrito em Apocalipse. E também o reino do povo de Deus com Cristo por 1000 anos. Está escrito em Apocalipse 20, versículo de 3 a 4, 5 por aí. Pelo que nós estudamos, quando Jesus veio, né, depois dele ter ido para o deserto, quando ele retorna do deserto, as primeiras pregações dele dizia em beira ao mar da Galileia, ele dizia: arrependam-se, pecadores, porque o reino do céu se aproxima. Esse reino ao qual ele relata, será que seria um reino celestial que desceria das regiões celestiais? Ou será que seria um reino que ele pretenderia instaurar na terra, né? Todos sabemos que depois da morte de Cristo, os seus apóstolos, através das suas lutas, né, através dos conflitos que eles enfrentaram, foram estabelecendo o seu reino, foi criando as suas igrejas, 7 igrejas, né, até principalmente as 7 igrejas do Apocalipse. E ao decorrer do tempo, 5 séculos depois, o reino de Cristo estava totalmente instaurado, não religiosamente, mas politicamente, através do Império Bizantino, que foi estabelecido, né, a partir do século V. Com a queda do Império Romano, né, do Ocidente, firmou-se então o Império Romano do Oriente sobre o Império Bizantino. Nós temos comentado muito, foi uma mistura de greco-romano, né, e cristão. O Império Bizantino teve a durabilidade dos exatos 1000 anos, né? E durante esse período, em Apocalipse capítulo 20, verso 3, diz que Satanás seria preso por 1000 anos. Depois dos 1000 anos, né, ele seria solto novamente para levar o resto da humanidade à perdição. Esta seria a sua luta, seria a sua batalha. Pelo que nós vivemos hoje, não deixa dúvida de que ele já retornou, né? E o que ele faz hoje é destruir as pessoas, destruir as famílias. Então aquela tese que a gente ouve até alguns líderes religiosos pregar nas igrejas, que no final dos tempos, né, Satanás ia ser preso por 1000 anos, depois ele seria solto, isso já se passou, gente. Até porque quando há algumas pregações de Jesus,
ele costuma falar, né, sempre nos últimos dias, né? Então, pelo que nós detectamos, Satanás já foi preso. E no final do século, quando completou os 1000 anos, ali por volta do século XV, né, houve um movimento renascentista. E a própria história diz que durante a Idade Média, o pensamento humano era teocentrismo. O que significa teocentrismo? Teocentrismo significa Deus no centro do universo, Deus acima de tudo, né? Ao final do século XV, né, veio o movimento renascentista e criaram o antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? É uma substituição do pensamento, ou seja, o homem acima de tudo, né? O homem no centro do universo, que significa o homem no lugar de Deus. Então o pensamento foi mudado, né? O pensamento da humanidade foi trocado. Em vez de Deus no centro do universo, seria o homem. Então por aí vocês não podem ter dúvida que durante esse período da Idade Média foi instaurado realmente o reino de Cristo. Até porque o pensamento do homem era o teocentrismo. Segundo o que dizem a história, na época a igreja tinha o maior poder, né, a maior influência. Tudo que o Papa, os bispos, os padres diziam era aceito pelas pessoas, era levado a sério. Então, com o final do teocentrismo e a entrada do antropocentrismo, ao qual nós temos relatado em nosso trabalho aqui, e isso significa, né, o anticristo, né? Porque o antro casa com o anticristo, né? É o contrário. Então, por aí a gente já tem percebido que foi realmente. E depois, mais do século 17, mais ou menos, 17 em diante, né, foi instaurada a Revolução Industrial, né? E ao mesmo tempo os iluministas, né, o movimento iluminista, ao qual nesse período, sobre a influência, sobre o domínio, né, de algumas potências que estavam surgindo na época, tivemos no Paraguai Solano Lopes, um grande guerreiro, né, um grande general, com intenção de dominar a América Latina completa. E na Europa tivemos Napoleão Bonaparte, né, e causou terror na época, né. Sobre a sua influência estava instaurando o desenvolvimento industrial. E ele também tinha a mesma objeção, né, de dominar a região e boa parte do país. E segundo dizem, ele foi o que aprisionou, né, o Papa Pio XIII, pondo assim o final da supremacia da Igreja Católica. Até nesse ponto alguns evangélicos comemoram muito, dizendo que, né, para eles foi favorável. Mas isso aí não tem nada a ver. O que importa são os acontecimentos, né, que tem detectado e tem relatado e confirma tudo que nós temos relatado, tanto no livro Nossa Terra, Nossa Gente, quanto agora nesse nosso novo livro, né, que é Projeto Mandala, a chave do novo sistema. Então, pessoal, mais ou menos por aí, estaremos fazendo novas gravações e partilhando com vocês. Até porque a gente tem questionado muito, será que é certo? Será que não é? Mas a própria Palavra de Deus quer que nós partilhamos com os irmãos, né, os ensinamentos do Senhor.
E entra nessa questão os mistérios, né, escondidos, que são abertos para os escolhidos. Então nem todos têm, não foram escolhidos para receber os mistérios, as revelações. E quando a gente recebe, temos que partilhar, né, com os irmãos. Então, pessoal, é mais ou menos por aí. Em breve estaremos fazendo mais gravação. Ok?